Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando a nossa programação semanal, o nosso estudo bíblico com a série Esperança Viva. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero te convidar a curtir aí o vídeo. Caso você aprove o conteúdo, convido você também a se inscrever no nosso canal para que assim você receba todas as nossas notificações. Então fique por dentro das programações semanais da Sexta Igreja. Nós vamos continuar a série Esperança Viva. Nós temos estudado o capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro, e aqui no capítulo 3 nós já estudamos os dois primeiros capítulos. Pedro ele vai fazer um alerta em relação à doutrina da segunda vinda de Cristo. Até porque naquela época falsos mestres estavam negando a doutrina da segunda vinda de Jesus. E nós sabemos que essa doutrina ela é bíblica. Jesus ele prometeu que voltaria. Os apóstolos também prometeram que Jesus Cristo, o Salvador, voltaria. E assim nós cremos nas Escrituras Sagradas. Cremos que Jesus, o Salvador, ele voltará de forma triunfante. Ele já venceu o maligno, ele tem preparado morada para os seus discípulos, e assim nós cremos no retorno do nosso grande e único Salvador, Jesus. E Pedro aqui no capítulo 3, ele vai falar a respeito desta doutrina, sobre a doutrina da segunda vinda de Jesus. No verso 12, Pedro vai dizer: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esse dia de Deus aqui é a volta do Salvador, a volta de Jesus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui Pedro nos dá uma ideia de como será essa segunda vinda de Jesus. O que vai acontecer? Quais são os efeitos na terra quando Cristo Jesus se manifestar? No sermão profético, Jesus disse: será pregado o evangelho do reino de Deus por todo mundo, então virá o fim. Nós sabemos que há muitos povos que precisam ouvir do Evangelho, que ainda não receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Quantas tribos indígenas no Brasil e pelo mundo, civilizações que estão afastadas do convívio humano, que ainda não ouviram do Evangelho. E quando Jesus ele disse que será pregado o Evangelho do reino de Deus por todo mundo, não significa que todos os habitantes do mundo precisam ouvir da palavra de Deus. Apenas um representante de cada povo, de cada nação, de cada civilização precisa ouvir do Evangelho. E assim virá o fim. Jesus ele voltará quando pelo menos todas as nações da terra, todos os povos da terra ouvirem o Evangelho. Seja 1, 2 ou 3 integrantes de qualquer nação ou de qualquer povo sobre a terra. Essa é uma lição muito importante dada por Jesus Cristo. Isso significa que a igreja deve se empenhar na evangelização. A igreja precisa apoiar os trabalhos missionários. A igreja precisa ser missionária na sua forma de agir, no seu testemunho, no seu crescimento. A igreja precisa ter como frente principal o trabalho missionário. Graças a Deus que a Sexta Igreja ela é parceira missionária de muitos projetos que estão sendo realizados aqui no Brasil e também fora. E o nosso desejo é abrir essas barreiras, estender as nossas barreiras para que continuemos a anunciar o Evangelho da graça de Deus. Até que o último escolhido de Deus não vier à salvação, Jesus não virá. Assim nós cremos que o Evangelho precisa ser pregado, anunciado, para que aqueles que foram escolhidos por Deus na eternidade possam crer, e assim virá
o fim. No verso 13, Pedro continua: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Deus não vai destruir essa terra, Deus não vai destruir esse céu, Deus vai restaurá-lo do seu cativeiro. Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, o pecado atrapalhou o relacionamento do homem com Deus e também trouxe consequências terríveis para a natureza criada por Deus. A natureza, como diz o apóstolo Paulo, ela geme pelo retorno de Cristo. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus há de restaurar toda essa criação na segunda vinda de Jesus. A marca do pecado neste universo será desfeita. O pecado não terá mais poder, não terá domínio mais sobre o homem e nem sobre a natureza, sobre a terra, sobre os animais, sobre todo ser vivo criado. Deus há de destruir toda a obra do pecado assim que Jesus Cristo se manifestar no alto céus. 2 Pedro, no capítulo 3, de versos de 1 a 13, Pedro ele ensina sobre a doutrina da segunda vinda de Cristo. O que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, você pode descobrir aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, como nós estudamos agora esses últimos encontros falando sobre essa doutrina tão importante, que é a doutrina da segunda vinda de Jesus. No verso 10 que nós vimos do capítulo 3, nos diz que Jesus virá como ladrão, o dia do Senhor, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasado. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Todo o universo, os céus e a terra, serão restaurados por Deus. Se no capítulo 3, dos versos de 1 a 13, Pedro fala sobre a doutrina, o fundamento sobre a segunda vinda de Jesus, já a partir dos versos 14 a 18 do capítulo 3, Pedro ele vai dar algumas aplicações práticas para a igreja acerca dessa doutrina da segunda vinda de Jesus. Não só Pedro, mas também os demais apóstolos, sempre quando eles ensinaram uma determinada doutrina, a seguir eles vieram com o ensino prático. O que isso significa para a vida de vocês? O que isso significa para um discípulo de Jesus? Como que um discípulo de Jesus deve agir sabendo, sendo informado a respeito da volta de Jesus? E é por isso que no verso 14 Pedro nos diz: por esta razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O convite de Pedro aqui é que nós estejamos empenhados. Empenhados em quê? Muitas vezes nós estamos empenhados em muitas obras, em muitos feitos, em muitas missões. Mas o convite do apóstolo Pedro aqui é que nós estejamos empenhados, aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo, não de qualquer jeito, mas com empenho. E esse empenho é para que nós sejamos achados por Deus em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Esse deve ser o meu e o seu empenho aqui na terra, enquanto aguardamos a segunda vinda de Jesus. Devemos lutar, devemos empenhar, devemos batalhar para sermos achados por Deus em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Empenhar aqui não significa cruzar os braços e ficar esperando, mas é se dedicar na oração, na santidade, no compromisso com Deus. Empenhar aqui é você viver para a glória de Deus, é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O conselho de Pedro é para não gastarmos as nossas energias em tensões desnecessárias, em batalhas que não vão dar em nada. O convite de Pedro aqui é que nós estejamos empenhados naquilo que vai dar certo, naquilo que vai nos fazer bem, naquilo que vai trazer glórias a Deus. Que no nome de Jesus, que você esteja empenhado no seu relacionamento e no seu compromisso com Deus. Que a sua vida seja todos os dias vivida com intensidade para o Evangelho e para
a glória de Deus. Você foi chamado por Deus para viver em santidade, sem mácula e de forma irrepreensível. Como você pode viver de forma irrepreensível? Cumprindo a vontade de Deus, vivendo o Evangelho, sendo um discípulo autêntico, verdadeiro, sendo um homem e uma mulher que ama a Deus acima de todas as coisas, que busca a justiça de Deus, que crê que o Evangelho é as boas novas de Jesus e que Ele é o único e suficiente Salvador. Você quer viver sem mácula e de forma irrepreensível? Então busque uma vida de santidade e de compromisso com Deus. Não viva de acordo com o mundo, mas viva de acordo com a palavra de Deus. Não siga as instruções desse mundo diabólico, esse mundo perdido, esse mundo que está afundado no pecado, nos seus próprios valores e sentimentos, mas busque a Deus de todo o seu coração. Mergulhe nessa graça de Deus. Viva a todo instante procurando o Evangelho de Jesus Cristo no seu dia a dia, nos seus relacionamentos e em tudo aquilo que você fizer. Que você seja um verdadeiro crente onde você estiver, para a glória de Deus. O conselho de Pedro é: se empenhe, gaste a sua energia naquilo que dará certo, naquilo que vai funcionar. E nós cremos, queridos, que a volta de Jesus não é uma visão utópica, não é uma irrealidade, mas Jesus Cristo, Ele voltará. A palavra de Deus nos promete isso. E se você gastar a sua energia esperando a volta de Jesus, você não vai se decepcionar, você não será abandonado, você não será deixado para trás, mas você vai caminhar rumo em direção à vida eterna que o próprio Deus tem preparado para você. É hora de nós sonharmos, esperarmos que Jesus Cristo voltará. Espere na volta de Jesus, confie na volta de Jesus, para que enquanto você estiver vida, enquanto você estiver aqui nesse mundo, não lhe falte esperança para viver cada dia, cada hora e cada minuto da sua vida. Cristo voltará. Essa é a esperança maior do nosso coração. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 minuto, 2 minutos, daqui 1 hora. Nós não temos certeza de nada. Mas uma coisa nós podemos esperar e confiar e termos esperança. É que Jesus Cristo, Ele voltará para a glória do Deus Pai, para nos conduzir à eternidade, para nos levar para casa de onde nós viemos. Você veio do céu e é para lá que nós estamos voltando. Que Deus te abençoe, que Deus cuide do seu coração e de toda a sua família, e que você esteja sempre confiante nessa promessa de que o nosso Salvador, o nosso grande e único Salvador, Ele voltará. Ele nos levará para o lugar onde nós jamais poderíamos ter saído, do Jardim do Éden, daquele lugar na presença do Deus Pai. Agora esse lugar será restaurado e agora nós voltaremos a ter um vivo relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, assim como Adão e Eva tiveram antes da queda, antes do pecado. Deus andará conosco, nós veremos a sua glória e estaremos juntos para todo sempre. Vamos orar, encerrando esse tempo de estudo, e na próxima semana, se Deus permitir, nós voltaremos com a série Esperança Viva. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra viva, eficaz. Obrigado por esse tempo de estudo, de conhecimento daquilo que o Senhor já revelou. Obrigado por cada pessoa que nos acompanha. Fortalece cada família, dê ousadia para cada discípulo, ó Deus, e continue restaurando vidas e corações, para que o teu nome continue sendo visto, conhecido e glorificado. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Tenham todos aí um bom resto de dia, de semana, de noite. Não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo, mas que a paz de Deus esteja sobre você. Um forte abraço e até logo.